Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer, né, o Centro de Open Innovation pelo convite para que nós, do INPI, pudéssemos participar dessa discussão e, de alguma forma, contribuir, né, com algumas questões que são relevantes na discussão geral sobre inovação, né, e sobre o modelo, a discussão da Open Innovation, né. Muitas discussões interessantíssimas já foram colocadas aqui, né. Pretendo dar uma contribuição no aspecto de como o INPI, né, na condição de um dos agentes do Sistema Nacional de Inovação, contribui com esse processo de inovação no Brasil, usando o sistema de propriedade intelectual como uma forma de possibilitar que a inovação aconteça. E nas mais variadas formas, né? As formas que envolvem a colaboração são extremamente importantes e são modelos recentes que vêm se desenvolvendo, que tem sido muito rico. A minha ideia, né, como tem uma questão de tempo, eu vou passar direto nessa coisa da apresentação do INPI, né? Vou levar em consideração que aqui a maioria das pessoas conhecem o INPI, sabe do que se trata, sabe que é uma autarquia federal que é ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, não vou usar muito essa parte, que é para não precisar correr no final, né? Que é onde eu acho que tem as coisas que seriam mais a contribuição nossa. Bom, eu também, nessa discussão sobre inovação e propriedade intelectual, vou repetir já, talvez, algumas coisas que já vêm sendo ditas aqui, né? Sobre... primeiro, né, que também a ideia nesse item é pontuar algumas questões, né? A primeira questão é que, a partir de metade, né, do século XX, né, a inovação tecnológica se intensificou muito fortemente e se consolida como sendo o motor propulsor do desenvolvimento econômico, né? Então, inovar, né, passa a ser uma necessidade das empresas. Não vou repetir coisas que já são muito faladas, né, mas aí você tem questão aí do chip, né, a indústria de fármacos, setor de serviços, representado aí pelo símbolo da Google, né? E a inovação tecnológica ela é fortemente atrelada à propriedade intelectual, né? Um exemplo que parece ser uma coisa simples é esse aparelho de barbear aí. Ele, para sair daquele modelo antigo para esse modelo que hoje é muito comum, que tem 3 lâminas, aí ele é um modelo que possui cerca de 70 patentes, né, e uma versão que foi atualizando para o que se chamou de Mach 3, ele foi acrescentado 52 patentes novas, né? Ou seja, são produtos, né, que estão no dia a dia da gente, né, mas que envolve uma conexão grande de um conjunto de fatores, né, que envolve a pesquisa básica, as universidades, as grandes empresas, pequenas empresas, envolve um conjunto de itens de propriedade intelectual, desde a patente que está citada aí, o desenho industrial, a própria marca e uma série de outros ativos intangíveis, né? Em todos os setores, né, da vida, ele foi havendo uma penetração muito forte da inovação e muito vinculada à propriedade intelectual, né? Então, você pega um equipamento como esse, que era a máquina de datilografar, ele vai passando por uma série de remodelação. Você não pode dizer que hoje um netbook, ou um notebook, ou um ultrabook, ou um tablet, é simplesmente uma máquina de datilografar, né? É um equipamento que tem um conjunto de utilidades, né? E que, de uma certa forma, representa o que há de mais moderno na vida contemporânea, né? Outros setores da vida cotidiana foi totalmente revolvido, né, pela interação, pelo uso da inovação tecnológica, e tudo isso é fácil perceber que está vinculado a diversos ativos de propriedade intelectual, né? Bom, então, e a propriedade intelectual está ligada com essa coisa que fica perceptível nessas imagens aí, que é um certo avanço, o uso de tecnologias, o uso do conhecimento científico, a introdução desse conhecimento nas coisas do dia a dia, que vai fazendo com que isso tudo se transforme, né? Talvez
a coisa mais emblemática de toda essa questão da inovação é o próprio cartão, né? O cartão de crédito ou cartão de banco, né? Que é um pequeno corpo plástico que conjuga um conjunto enorme de ativos de propriedade intelectual e é o símbolo máximo da inovação do ponto de vista organizacional, né? Além de tecnologia, de ter um chip, de ter uma marca, de ter marca de banco, né? Ele congrega, ele conjuga um conjunto de organizações no mundo inteiro, né? Tem a capacidade de ser o centro de um conjunto de organizações envolvendo serviços, comércio, transporte, tudo, né? Basta um cartão desse, dependendo do que tem escrito nesse cartão, você tem poderes quase que ilimitados em diversos países, né? Não precisa carregar dinheiro mais, né? Quer dizer, o cartão de crédito ou cartão de banco, ele é um símbolo extremamente interessante de tudo quanto é desenvolvimento tecnológico, conhecimento científico e capacidade de organização, né? De cooperação com um conjunto grande de instituições e organizações. É a colaboração em diversos níveis, onde a questão da confiança é um fator fundamental, né? Bom, em resumo, né, para passar rápido mesmo para essa discussão, a questão é que a gente entende, e deve entender, né, que a inovação tecnológica ela é a introdução com êxito, né, e essa questão do êxito é um aspecto extremamente relevante, né, no mercado de produtos, serviços, processos, métodos, sistemas que não existiam anteriormente, né. E essa questão do êxito ela é fundamental porque o processo de inovação tecnológica ele resulta, né, de uma conjugação entre pesquisa científica, pesquisa básica, pesquisa aplicada e o desenvolvimento, né? Pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, engenharia não rotineira, protótipos, comercialização pioneira. São etapas que são todas extremamente complexas, né? São diferenciadas entre si, têm alto custo, né? E conforme o setor em que essa pesquisa e desenvolvimento acontece, ela é muito diferenciada, ela não é a mesma coisa em cada setor. Então, se você tem a pesquisa e desenvolvimento na área de telecomunicações é uma coisa, na área de fármacos é outra, na área da aviação é outra. Então, há uma grande complexidade envolvendo nisso, e uma coisa extremamente importante é o custo que envolve tudo isso. Por isso que a questão do êxito da inovação, isso é um detalhe importante, a questão não é só você desenvolver algo novo, né? Mas é que esse algo novo dê resultado, dê retorno diferenciado em torno de lucro para que a firma, a empresa consiga renovar esse movimento e colocar novos produtos no mercado. Então, isso é o fundamental. Se não houver retorno diferenciado, lucro diferenciado, pode ser qualquer coisa, mas não é inovação. Então, a inovação está relacionada ao sucesso comercial daquele novo produto. Aí você pode dizer, poxa, mas então o esforço todo não valeu nada? Não é que não valeu, é claro, né? Se você fez uma nova pesquisa, desenvolveu uma nova área de conhecimento, fez pesquisa aplicada, desenvolveu um novo produto, isso aí vai ter alguma importância à medida que tem um aprendizado, né? Que as universidades, a própria empresa desenvolve, às vezes, coisas que podem ser utilizadas em outro aspecto, né? Então, tem um ganho do ponto de vista do aprendizado, mas não é a inovação nos termos em que é definido em toda a discussão que vem sendo travada no campo da economia e de outras áreas, né? Então, o resultado comercial ele é extremamente importante, né? Bom, essas atividades da inovação elas têm características muito específicas, né? Ou seja, primeiro, ela é vinculada à empresa, né? Ela acontece na empresa. Então, a inovação não é o resultado da ação da universidade, da academia. A universidade tem uma participação importante no processo de inovação, mas ela faz a invenção, ela desenvolve conhecimento, mas esse conhecimento ele só se torna produto, só passa por aquele processo de pesquisa aplicada, às vezes, de desenvolvimento, de prototipagem, de aumento de escala, se tiver numa empresa. Então, é a definição, é a decisão empresarial que faz com que o conhecimento chegue no mercado através de algum produto com alguma marca relacionada àquele produto. Então, a primeira coisa importante é que a empresa é um fator, é o locus fundamental para acontecer a inovação.
Ou seja, a inovação é resultado de uma decisão empresarial. Se vai fazer os investimentos necessários para que aquele conhecimento que começou a ser desenvolvido na empresa, na universidade, ele passe por essas outras etapas todas, tenha todo o custo relacionado ao seu próprio desenvolvimento e vá para o mercado. Segundo, ela é cumulativa ao longo do tempo. As empresas que começam a inovar, elas se tornam, de uma certa forma, presas a esse processo da inovação. Ela vai ter que continuar desenvolvendo novos produtos, novos processos, vai aprofundando aquele aprendizado que ela teve, aquela competência que ela desenvolveu. Também ela é diferenciada, ela precisa desenvolver novos produtos, novos processos, né? Você não inova colocando coisas que já existem no mercado, né? Você mesmo fazendo a partir de novas combinações do que já existe, você agrega algo de novo, seja no campo do serviço, de produtos ou de processos, né? E, fundamentalmente, que é o que está relacionado com a discussão feita aqui, ela exige que haja cada vez mais uma maior colaboração entre um conjunto diverso de especialistas, né? A colaboração, ela não é algo novo, né? Ela acontece há muito tempo, né? No âmbito empresarial, no desenvolvimento de novos produtos, novos processos. Mas ela tem aspectos muito específicos a partir do tipo de colaboração que é feita. E é o que vem sendo discutido aqui, eu não vou repetir muita coisa, mas, basicamente, você pode pensar em que há dois tipos de colaboração. Um para produzir propriedade intelectual e outro para comercializar propriedade intelectual. Ou seja, há um tipo de colaboração que requer um tipo de parceria contratual entre empresas ou entre setores, entre pessoas, entre organizações diversas. Então, a empresa contrata um grupo de pesquisadores ou faz uma pesquisa em conjunto com alguma universidade, e é um contrato para desenvolver alguma coisa específica, a partir de alguma necessidade que a empresa coloca para a universidade ou para outra empresa, ou para um pesquisador específico. E há um outro tipo de colaboração, que é para esse primeiro tipo, ele tem o objetivo de gerar, às vezes, coisas novas. Tem um desafio, um problema técnico que precisa ser resolvido, e há a contratação de especialistas para isso. Um outro tipo de colaboração é quando empresas que têm uma certa semelhança, por exemplo, a Samsung e a Hitachi, né? Semelhança em termos de tamanho, de modelo, de sistema, de funcionamento, elas, de alguma forma, se congregam para desenvolver algum tipo de produto que, na verdade, elas querem vender um produto que elas têm. Então, são os pools de patentes, por exemplo, é um modelo desse tipo, né? Então, é um tipo de colaboração diferente dessa primeira que eu falei. Vocês podem imaginar que é diferente uma relação entre a Apple e a Samsung, né, para desenvolver alguma coisa, daquela relação contratual entre a Apple e um pesquisador de uma universidade, entre um indivíduo de uma universidade ou uma pequena empresa de algum país que desenvolveu alguma solução técnica para alguma coisa. Então, montar esses tipos de contratos são coisas complexas e diferentes, né? E, por último, que a atividade inovadora, ela é cercada de grandes incertezas em relação aos seus resultados comerciais, né? Não é o fato de que há um bom desenvolvimento científico e tecnológico, há um grupo grande de bons pesquisadores, renomados e extremamente gabaritados, desenvolvendo algum produto, alguma tecnologia que faz com que aquela tecnologia seja bem-sucedida. A incerteza é o maior problema na economia, né? A incerteza e as expectativas, né? Então, aí você tem vários exemplos desse tipo, né, de coisas que foram muito bem elaboradas, resulta de uma interação grande, de uma colaboração grande entre grandes empresas e que não dão certo. Então, essas são características que marcam a atividade inovadora, né, e que elas são, de uma certa forma, sustentadas a partir do que se chama de serviços tecnológicos. E uma boa parte deles estão relacionados com a propriedade intelectual. Ou seja, a prospecção, monitoramento e avaliação tecnológica, né, é um serviço extremamente importante
para que haja desenvolvimento dentro tecnológico e que os centros de pesquisa e desenvolvimento consigam trabalhar, né? E para fazer prospecção, monitoramento e avaliação tecnológica, a propriedade intelectual, as informações contidas nos documentos de propriedade intelectual são fundamentais. Eu vou detalhar um pouco mais à frente. Também os estudos de viabilidade técnica e econômica são extremamente importantes. Não adianta você começar um trabalho, o desenvolvimento de alguma nova tecnologia, se você não tem um estudo de viabilidade técnica e econômica. Primeiro, quais são as necessidades, né, no mercado daquele produto, que tipo quais são as possibilidades de licenciamento daquele produto, como ele vai circular, entender quais são os concorrentes, né, qual é a estrutura de mercado onde aquele produto vai ser colocado. Além disso, tem os ensaios, testes, análises que são necessários ser feitos, que requerem um conjunto de informações sobre metrologia, por exemplo, sobre padrão técnico, né? Capacitação de recursos humanos nas diversas áreas, né? E o caso que eu estou tentando me referir aqui, que é a questão da própria propriedade intelectual, que requer uma capacitação específica sobre essas temáticas, né? E todo um conjunto de documentação, normas técnicas que são necessários ter conhecimento, né? Esses serviços todos são, né, como eu já venho falando aqui, exemplificado pelo registro de marcas, pedidos de patentes, a manutenção dos equipamentos de P&D, né, informação tecnológica, lote experimental, um conjunto de serviços tecnológicos que são extremamente necessários, né? Muitos deles são complexos, né, e são de alto custo, de manutenção e de desenvolvimento, né? Bom, indo para o fim dessa parte da inovação, né? Se inovar é preciso, né, tem um artigo, né, do Cláudio Rodrigues, que é do CIETEC, que foi publicado no Valor Econômico, onde ele faz uma ótima síntese das questões e das dificuldades relacionadas à inovação. Que a inovação, primeiro, ela não se dá por acaso, né, isso já foi falado aqui, que muito menos pode ser entendida como um evento isolado, né, que ela é um processo que requer continuidade, né, maturação, entendimento, capacitação, ambiente favorável e apropriado e precisa ser incentivado. Então, a inovação, o processo de inovação é algo que é extremamente complexo, né? É em função dessa complexidade, né, que as empresas vão buscando novas formas de interação. A colaboração é um fator extremamente importante para superar certas dificuldades, né? Em geral, às vezes, a gente pensa que o fato, né, de a empresa ser grande, e possuir determinados ativos, né, ela em si já tem a vantagem competitiva para se diferenciar no mercado, né? Isso não é a única coisa que é necessária, é uma coisa que é fundamental, né, que é o que a gente vai procurar desenvolver a partir de agora, é a habilidade para mobilizar conhecimento, tecnologia e experiência para criar esses novos produtos, processos ou serviços, né? Sem essa habilidade, dificilmente uma empresa se mantém no longo prazo, tem longevidade no ambiente da inovação, né? Então, a habilidade para fazer a colaboração, na verdade é isso que a gente quer se referir, né? E, por fim, mesmo nessa questão da inovação, né, a inovação ela resulta de um ambiente de interação que se dá entre a academia e a empresa, mas esse ambiente é um ambiente extremamente complexo, né? Estou falando da academia como uma forma genérica de identificar todo o desenvolvimento de conhecimento no plano das universidades, dos institutos de pesquisa, né, que existem. Esse ambiente é complexo e a dificuldade é grande porque a ideia, né, se algumas soluções, elas surgem da pesquisa básica que se desenvolve nas universidades, né, você tenta conjugar, e essa pesquisa básica é buscada, né, pelas empresas. O difícil é você conjugar pessoas e equipes que trabalham em condições extremamente diferentes, com metodologias diferentes, né, com preocupações que são diferentes. Ou seja, na universidade você tem um ritmo de trabalho, tem uma metodologia, né,
tem preocupações diferenciadas, porque na universidade seu tempo é diferente, você também tem a preocupação com a formação de pessoas, de recursos humanos. Então, a pesquisa na universidade não tem o mesmo ritmo da pesquisa que é feita nos centros de P&D das empresas, porque na empresa o tempo é dinheiro, você tem que correr, tem prazo para dar resultado. Na universidade, os prazos são mais extensos, né? Mesmo com as ações e as cobranças das financiadoras, das FAPES, né, da CNPq, CAPES e tudo mais, mas você tem um tempo diferente e tem uma forma diferente de fazer pesquisa. Segundo, você na universidade, a pesquisa universitária, ela é muito limitada do ponto de vista industrial, porque você trabalha com condições perfeitas, quase, né? Você trabalha com uma matéria-prima que é 99,9999% de pureza, né? Trabalha com uma quantidade muito pequena, né? Então, é um tipo de pesquisa que é importante, que aponta uma direção para a solução de problemas, mas ela não é imediatamente a solução do problema do ponto de vista da implementação na empresa. Então, para que isso aconteça, é necessário que haja um conjunto de ações na empresa que envolve o escalonamento, uma solução para 10 é uma coisa, uma solução para 100 é outra coisa, para 1000 é outra. Então, é algo que envolve um custo muito grande. Então, na empresa, há necessidade de que se tenha muita clareza de qual conhecimento que está sendo desenvolvido no âmbito acadêmico é relevante para aquele âmbito da empresa que está tentando desenvolver algum produto e colocá-lo no mercado. Segundo, ter a capacidade de, a partir do conhecimento identificado, desenvolver tecnologias, né? E terceiro, ter uma noção e cuidar da proteção do que está sendo desenvolvido, né? Bom, para ir para uma parte aqui, a questão da gestão da propriedade intelectual, né? Quando a gente fala em gestão da propriedade intelectual, isso diz respeito às ações tanto quando se fala em inovação fechada ou aberta, ou na universidade, ou na empresa, a gente tem que ter em mente as seguintes questões. Primeiro, ter sempre em mente a pergunta: o que é passível de proteção no que eu desenvolvo e qual o melhor instrumento para proteger? Essa é uma pergunta que tem que acompanhar todos os pesquisadores, todos os desenvolvedores de produtos e projetos. O que é passível de proteção? E como proteger? É com patente, com marca, com desenho industrial, com direito de autor, né, com cultivar? Qual é o sistema mais adequado, né? Segundo, ter conhecimento dos procedimentos adequados para formalizar cada um dos direitos de propriedade intelectual e fazer gestões para mantê-lo, né? Não adianta você desenvolver algo bom, alguma coisa interessante, e não ter esses direitos formalizados para poder depois estabelecer negócios a partir desse direito formalizado. A formalização do direito é extremamente importante. Terceiro, manter a vigilância sobre os direitos constituídos e defendê-los em caso de uso não autorizado por terceiros, né? É um outro aspecto extremamente importante da gestão da propriedade intelectual, né? Quarto, né, organizar o portfólio de propriedade intelectual da empresa e ter noção da empresa ou da universidade, né, e ter noção do valor desses ativos intangíveis no mercado. Também, né, usar as informações constantes nesses documentos de propriedade intelectual como fontes de informação sobre as tecnologias e sobre os mercados. Essa é uma atividade extremamente importante para as decisões que precisam ser tomadas, tanto no âmbito da pesquisa em si, quanto no âmbito das decisões empresariais. E, por último, estar capacitado para elaborar e negociar os contratos de tecnologia, né? Esse aí é o aspecto assim, determinante, né? Porque você se sentar, né, imagina um pequeno, um pesquisador, né, vai negociar com a Samsung, ou com a Apple, ou com a LG, ou com a GM, para negociar um contrato, a transferência de um conhecimento que foi desenvolvido, é algo muito complexo, porque eles têm um conjunto de advogados e economistas que sabem tudo, que negociam no mundo todo, né, esses aspectos, e você tem que estar extremamente preparado. E estabelecer o contrato é saber
de quem é a titularidade, se é cotitularidade, se aquele conhecimento que você está transferindo naquela negociação, você vai poder utilizá-lo em outra solução técnica, ou seja, você vai perder totalmente. Ou seja, há um conjunto de questões extremamente importantes relacionadas ao contrato que precisam ser pensadas. Quando você fala especificamente no sistema de patentes em si, né, eu não vou ler todos, mas as informações ali contidas, né, permitem um conjunto de informações para você conhecer a área e as tecnologias que você está atuando. Então, o mapeamento da evolução das tecnologias, dos depósitos por país e por empresa, os atores que atuam no mercado, né, quem são os proprietários, né, de onde eles são, né, as principais áreas de investimento naquelas tecnologias, né, fazer o monitoramento dos concorrentes, saber com quem você pode colaborar, quais são os inventores que estão trabalhando naquela tecnologia que é do seu interesse. Então, há um conjunto de informações que você pode se assenhorar para tomar decisões, seja para colocar o produto no mercado, seja para fazer a colaboração. Quando você senta com outra empresa para colaborar, você tem que saber tudo o que ela tem. Então, o recurso para você saber o que ela tem está no sistema de propriedade intelectual, as informações ali contidas. As informações sobre marcas também dão informações relevantes sobre a estrutura de mercado, sobre o tecido empresarial que está envolvido junto com aquela área tecnológica que você está querendo entrar, né? Essas análises, elas vão permitir, né, eu também não vou detalhar, mas o slide vai ficar aí, né, fazer o monitoramento tecnológico, né, que é acompanhar a evolução e a identificação e ver todos os sinais de mudança em cada setor, fazer cenários e tendências, pensar na prospecção tecnológica em si, né, que orienta a busca, né, e as possibilidades de inovação em determinados setores, né. Bom, em função da complexidade que é o sistema de propriedade intelectual e esse detalhamento de coisas e a execução dessas informações, eles não são muito simples, né? A gente tem tentado trabalhar, né, há a necessidade de ter uma capacitação específica no campo da propriedade intelectual para que você consiga acompanhar de forma mais oportuna todo o processo de inovação que você vem fazendo. Então, não é só que às vezes a gente diz, não, patentei isso, patentei aquilo, é só patentear, só proteger. Mas esses só proteger, só patentear, tem complexidades próprias, né? Então, em função disso, que o INPI foi montando, né, toda uma área de capacitação com o objetivo de firmar o INPI como uma entidade que é produtora de conhecimento e que contribui na formação dos agentes do sistema de propriedade intelectual no Brasil, para que a gente consiga participar do processo do mercado com mais competitividade e mais competência nesse processo. Então, o que é que a gente vem fazendo em termos de capacitação e por que a gente faz isso? Primeiro, né, a lei da inovação, quando ela foi criada, ela gerou um desafio extremamente importante para as universidades, em primeiro lugar, né? Porque ela cria essa definição de instituição científica e tecnológica, não vou repetir, porque eu acho que vocês conhecem, né? E cria também a definição do núcleo de inovação tecnológica. E é interessante porque o artigo 16 dessa lei, ele vai e diz, né, que é obrigatório, é mandatório que as universidades, que as ICTs, né, disponham de um núcleo de inovação tecnológica e relacionam um conjunto de competências para esses núcleos, e todos eles são relacionados à gestão da propriedade intelectual nas universidades. Então, você vai ver o parágrafo 1, fala em proteção das criações, licenciamento, inovação, transferência de tecnologia, também fala em avaliar e classificar os projetos de pesquisa, fala do inventor independente, ou seja, só fala de propriedade intelectual. Ou seja, diz que as universidades têm que ter competência para gerir a propriedade intelectual e o processo de inovação no seu interior. Só que as universidades não tinham a competência para isso, né? Nunca foi atribuição da universidade estudar a propriedade intelectual, gestão da propriedade intelectual, inovação. Você tinha um ou outro estudioso que conhece bem, então, mas não tinha a competência no conjunto para estabelecer esses núcleos, né? Que foi aí que o INPI
criou um conjunto de ações relacionadas à capacitação para contribuir para que as universidades constituíssem esses núcleos. Então, a primeira coisa foi, num planejamento estratégico para o período 2007-2011, a gente estabeleceu como diretriz consolidar uma área de pesquisa e ensino em propriedade intelectual no INPI, né? Isso aí virou uma das atribuições, né? E está na portaria do INPI, né? Numa das portarias que fala sobre suas atribuições, né? E, em função disso, nós montamos um conjunto de cursos, né? Básico, intermediário e avançado, que foram aplicados, né, nas universidades, como no Brasil todo, né? Só para vocês terem uma ideia, nós percorremos todos os estados do país, formando pessoas com cursos que são presenciais e de 40 horas, ensinando o que é a propriedade intelectual, como é que patenteia, o que é patentear, como é que redige patente, o que é a gestão, um conjunto de cursos que a ideia principal era contribuir para que as universidades constituíssem essa competência. Além desses cursos, que são cursos de curta duração, nós montamos um programa de mestrado profissional em propriedade intelectual e inovação, que tem essas linhas de pesquisa, né? E que o fundamental aqui, durante esse mestrado, ele está no 7º ano agora, nós constituímos um conjunto de disciplinas, né? Gestão e comercialização dos ativos de propriedade intelectual na biotecnologia, que são específicos, né, lá desse mestrado, você não encontra em lugar nenhum, mas que foi desenvolvido a partir da expertise que o próprio INPI tem com o seu conjunto de profissionais, que são doutores, mestres, né, que foi montando todo esse conjunto de disciplinas, né. Esse aí é o resultado desse mestrado, na 7ª turma, tivemos vários candidatos, com 57 dissertações e tal. Bom, estou passando rápido por conta do tempo que já expirou, na verdade. Por fim, também nós aprovamos recentemente um curso de doutorado, né? A CAPES aceitou, ela reconheceu, deu nota 4, acha que esse doutorado ele vai cumprir um papel estratégico nesse processo de capacitação e formação de pessoas, tanto para o mundo acadêmico, como para a atividade de gestão no setor público e no setor privado, né? No final de fevereiro, a gente deve fazer um concurso para contratar mais 8 especialistas sênior e vamos iniciar a primeira turma em agosto do próximo ano, né? Bom, só para ir para as considerações finais, a gente tem insistido na seguinte questão. As funções da propriedade intelectual, a partir do que eu falei aqui, não é simplesmente a proteção do conhecimento e das inovações. Esse é um aspecto extremamente fundamental, né? Como eu falei, você não pode perder de vista tudo que é passível de proteção, e é a partir dessa proteção que pode haver um ambiente de negócios e pode haver o desenvolvimento das inovações, né? Mas ela também é fundamentalmente importante como fonte de informação estratégica para o desenvolvimento de inovação, para o estabelecimento de colaboração com outros parceiros, né? Para a tomada de decisão empresarial, para a montagem de políticas públicas. Ele é um fator importantíssimo de atração de investimento, porque sem esses direitos formalizados, dificilmente alguma empresa, algum investidor vai fazer os investimentos nos desenvolvimentos que uma empresa ou uma universidade venha fazendo. Ele precisa, uma coisa é você mostrar para um investidor um caderno com várias equações, esquemas e sistemas lá, dizendo que aquilo vai resultar num efeito técnico X ou Y, e outra coisa é você mostrar um papel que é um título de propriedade intelectual sobre aquela invenção, que aí o efeito é diferente. E, por fim, que a formalização desses direitos é que vai garantir segurança no ambiente jurídico, no ambiente de negócios, que vai tornar possível o envolvimento dos diversos parceiros, né? E, por fim, a gente acha que, com essas ações de capacitação, o INPI tem contribuído para disseminar um quadro conceitual sobre propriedade intelectual e inovação que ajuda tanto no processo do conhecimento, da proteção do conhecimento, transferência de tecnologia e para as estratégias de desenvolvimento tecnológico, que é algo que vem sendo falado muito aqui, né? Então, a gente acha que esses cursos do INPI têm trazido importantes contribuições nesse sentido. Bom, era isso que eu tenho que falar. Desculpe que eu avancei um pouco no tempo.